Carlos, 10h12 já, vamos começar? Aí seu áudio está desligado, tá? Vamos começar então. Aí você coloca aí em apresentação tela cheia. Vamos lá. Vamos. Pessoal, bom dia. Hoje teremos a brilhante palestra do nosso professor, querido professor Carlos Schaefer. Carlos Schaefer é professor da Universidade Federal de Viçosa, engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas pela UFV, tem PhD, né, na Universidade de Reading, na Inglaterra, né, em Londres. Tem 3 postdocs, né, na Western Australia, na Cambridge e na Universidade de Londres, né? E é pesquisador aí em todos os biomas brasileiros, pesquisador da Antártica, pesquisador nos Andes, pesquisador das ilhas oceânicas. É um profissional multidisciplinar, né, ao qual eu sou um grande fã, sabe disso, professor? Já te falei isso várias vezes, né? Tem muitas pessoas que têm fã de jogador de futebol, cantores, né? Meu ídolo é o senhor, né? Eu sou um fã número 1. E é uma honra dividir com o senhor hoje essa apresentação, né? Ser moderador de uma palestra do senhor e numa região, né, que agora mora no meu coração, que é o Vale do Mucuri, né? Então, eu agradeço de coração a sua participação, né, a sua contribuição aqui conosco. Seja bem-vindo, né, à distância, né, ao Vale do Mucuri novamente. Sinta-se abraçado, né? O senhor já esteve lá no campus do Teoflotone, né? Conheceu lá nosso trabalho. E é uma satisfação imensa em tê-lo aqui conosco, tá? E outra coisa que eu gostaria de falar, gostaria de fazer uma homenagem ao nosso querido professor Itamar, né, que faleceu ontem, professor Itamar, que é professor da Unesp de Jaboticabal, era uma grande referência para nós, né, e foi uma grande perca, né, a sua partida ontem devido ao cometimento da Covid. Então, fica aí o meu pêsames, né, a todos os amigos e colegas da ciência do solo e seus familiares. Então, professor Carlos, a palavra toda do senhor, né? Obrigado, bom dia. Vamos lá. Bom dia, Ivan. Ontem, por acaso, eu estava revendo fotos do nosso campo da Antártica e vi como é que o tempo passou para nós, um pouco mais para mim do que para você, mas para todos nós. E muito oportuno você fazer essa homenagem ao Itamar, que é uma pessoa muito querida de muitas reuniões de classificação e correlação de solos do Brasil. Eu conheço ele há muitos anos. E também quero aproveitar para mandar todas as minhas vibrações para a recuperação rápida do professor Fábio Oliveira, que é outro pedólogo e geomorfólogo que nós todos temos muito carinho. Essa palestra é dedicada a ele. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A região do Alto Mucuri é uma região que eu trabalhei intensamente ao longo da minha vida, inicialmente fazendo todos os levantamentos de solo das bacias de leste, do qual a bacia do Mucuri faz parte, e mais tarde fazendo o zoneamento de vários municípios da região, entre eles Teófilo Otoni, Caraí, Novo Cruzeiro, Poté, Tambacuri, na região, já na bacia do Rio Doce. Então, eu passei a conhecer e a gostar muito, ter um carinho muito especial por essa região. E a gente vai tratar hoje dos granitos, que, como vocês vão ver, tem uma importância gigantesca, gigante mesmo, em toda essa região, e vocês vão, eu acho, ganhar uma dimensão da importância disso para toda forma de vida e todas as formas de organização cultural, social que a região do Vale do Mucuri tem. A gente está vivendo um 2020, 2021 de pandemia, com muitos impactos, né, inesperados, contraditórios, num planeta que ruma para 8 bilhões de pessoas, né? Eu gosto de lembrar que muitos aspectos no início da pandemia mostraram que a humanidade ela vive uma rota cega, né, rumo ao desconhecido, né? A gente viu, por exemplo, que as emissões caíram mais de 25% na China nos 2 primeiros meses da pandemia. E
reduziu muito a emissão de poluentes na Europa, os céus ficaram claros. Quem mora em Nova Delhi via o Himalaia, quem morava em Milão via os Alpes, né? E isso tudo voltou. Agora, no final da pandemia na Europa, quando as coisas já vão ficando mais amenas, a industrialização voltou a todo vapor, as economias voltaram a crescer e as emissões, igualmente, voltaram a ocorrer. Então, foi um freio de arrumação que poderia ter redirecionado a humanidade, mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. No Brasil, a gente viu o aumento das queimadas sem fiscalização, o recuo nos compromissos climáticos de tratados internacionais, um verdadeiro afrouxamento das leis ambientais que regem, né, a conservação dos nossos biomas no longo prazo. E a gente tem hoje 820 milhões de subnutridos, 2 bilhões de malnutridos e muitos perigos à frente de uma humanidade tão numerosa, com quase 8 bilhões. Agora, no Alto Mucuri, segue a vida com seus pulsos, os seus ritmos, a sua forma tradicional de ser. Também com os problemas, também com os reflexos disso, mas numa paisagem que tem uma resiliência, né? Uma tropicalidade de prazo muito longo, que talvez dê a ela uma condição de resistir melhor a essas crises. Aqui mostra um mundo de 8 bilhões que é governado por tão pouca gente, pessoas que daqui a 50 anos não vão mais estar vivas, provavelmente. Portanto, não tem nenhum compromisso com o futuro e o destino da grande maioria que nasce hoje, vive hoje, ou que hoje é jovem. Essa é uma coisa para se pensar com a grande aceleração global. Daqui a 50 anos não vão mais estar vivas, provavelmente. O Vocês Carlos, estão... tem uma travada aí. Tá me assistindo? Quando você começou a mudar para esse slide aí, ele parou, travou. Global Population Density. Tá. Então, eu falei então que é um mundo também igualmente desigual na renda, no trabalho, na oferta de recursos, no acesso a esses recursos e no prato que se come, né? Isso é revelado quando você olha o planeta no mapa da fome e você vê como é desigual. Pega a América Latina, por exemplo. O Brasil, que tem uma situação um pouco menos ruim, é cercado de países como, por exemplo, a Bolívia, a Venezuela, o Paraguai, que têm problemas sérios na questão de acesso à segurança alimentar, né? Eu não estou conseguindo passar aqui. Deixa eu ver se eu... Sua transmissão, sua apresentação parou. Ah, parou, né? Estão conseguindo ver agora? Ainda não. Não está passando, não? Ainda não. Está apresentando, não. Meu Você foi em Deus. share screen? Espera aí. Eu acho que eu vou ter que fazer o share de novo aqui. Isso. Como é que eu faço isso aqui mesmo? Porque eu saí daqui da sala. Espera aí. Gente. Minimiza aí para você achar lá share screen. Aqui, ó. Share. Agora vai ter que fazer o share.
Tá vendo? Tá abrindo. Aí, peraí. Ok. As bases para a gente discutir a questão do homem, da paisagem, do meio, é a ecologia da paisagem. Ela ensina para a gente que o meio natural ele contribui para ordenar a ocupação humana. Ele impõe limites dados pelos potenciais de uso que os solos, as terras apresentam. Ela é uma ciência voltada para o estudo dessas interrelações do homem com o meio e busca soluções para esses problemas ambientais decorrentes da ocupação humana. A paisagem ela é entendida como uma entidade visual, espacial, total do espaço vivido pelo homem. Essa é uma conceituação muito bacana dos israelenses Nave e Lieberman, que são pais da ecologia da paisagem e que mostram que é indissociável o homem do meio que ele vive, do chão que ele pisa, da terra que ele nasceu, em que ele vive, que ele produz. No final das contas, a água que você bebe é a água da chuva que cai na sua região. A comida que você come em grande parte do Brasil ainda é a comida que se planta nos arredores da sua coletividade, da sua cidade. Embora muita coisa venha de fora, muito ainda é produzido localmente. Tá? Então, não dá para a gente pensar que nós somos dissociados desse meio. E nós costumamos ter um vínculo profundo com aquilo que a nossa terra, o nosso chão produz. A gente costuma gostar mais das coisas do nosso próprio chão, porque elas nos vinculam a isso. Toda a origem dessa dissociação do homem com o meio veio com a ciência, tecnologia. É estranho isso, né? Mas a ciência e o início da ciência já pregava que, pega, por exemplo, Aristóteles, que é o pai de toda a cultura ocidental, as plantas foram criadas por causa dos animais e esses por causa do homem. É uma lição de ecologia, né? Definindo quem é o topo da cadeia alimentar. Mas cria uma ilusão também de que todas as coisas estão aí na Terra para nos servir. Né? Não, elas não estão para nos servir, elas estão para servir a toda a Terra. Né? Na civilização cristã e pagã, ele ordena as coisas, hierarquiza as coisas e combate as festas de celebração dos limites do meio, as festas das colheitas, né? Da deusa Ceres, da agricultura, das outras divindades naturais que regiam o sucesso ou o insucesso da colheita. Né? Porque a natureza devia ser submissa ao homem. E o cristianismo ele caminha muito nessa submissão. Você vê isso em Santo Agostinho, em São Tomás de Aquino. E tudo isso é uma herança antiga da cultura hebraica, judaica. Né? Quando você pega o Gênesis e logo na abertura tem o nosso crescei, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Essa sujeitação da terra aos interesses do homem resulta em grande parte dos problemas que nós vivemos hoje. A maior guerra do homem no futuro vai ser dele com o meio natural que ele próprio criou. E vai ser esse meio que vai impor limites e dificuldades para ele prosseguir. Né? Nenhuma ideologia livra a gente dessa visão antiecológica. O próprio marxismo ele aprofunda muito a ideia da conquista da paisagem, da apropriação contínua. Então, o homem passa a se achar sem limites. Quer ele tenha uma visão política ou outra, ele vai sempre achar que ele é o centro do universo. A gente está vivendo um período muito interessante. Galileu mostrou que a Terra não era o centro do universo. Eu acho que o futuro próximo vai mostrar para o homem que ele não é o centro, o ecocentro, o egocentro do universo. Né? E as coisas da Terra não estão aí para servir a ele. Né? Eles estão aí para servir a todos. Né? Essa é uma visão muito radical, uma mudança muito grande na nossa concepção. Por muito tempo, a ciência combateu um determinismo, né, que fala que as condições naturais governam a adaptação humana, e colocou o possibilismo, mostrando que o homem não é passivo, é um agente de modificação ativa, e ele muda essa paisagem ao seu bel prazer e ao seu interesse. Mas a gente vê que as duas coisas coexistem. Né? Quando você olha como é que a nossa marcha evolutiva se deu desde o Paleolítico,
quando a gente só fazia lascar pedra para poder cortar a carne da caça melhor e não agricultava nada, até a passagem inicial para as primeiras colheitas dos frutos, dos grãos, e finalmente chegando no Neolítico, quando o homem se torna agricultor, né? Essa passagem do homem agricultor para o homem moderno, ela está hoje acabando, né? O homem moderno ele está se desfazendo de todas as suas máscaras, porque agora, na vida urbana, poucas pessoas vivem conforme o padrão neolítico. O padrão neolítico era você produzir o seu alimento no solo, no campo, na roça, né? Muitos de nós, muitos dos pais e avós de vocês que estão assistindo, trabalharam na roça e produziram seus alimentos. E vocês não fazem isso, né? E nem vão fazer. E nem têm o desejo de que seus filhos venham a fazer isto. É curioso isso. A expectativa das pessoas hoje é ter um bem-estar de vida urbana, na dependência total de recursos e insumos que sejam produzidos pelos outros, né? Onde vai se produzir, ninguém sabe, ninguém imagina. Então, a gente vive o fim do Neolítico, né? Mas será que a Terra suportaria 8 bilhões de pessoas, né, largando o Neolítico em larga escala? Será que a nossa tecnologia é capaz de prover os recursos e a alta produtividade necessária para alimentar todo dia 8 bilhões de pessoas com 2 refeições por dia, pelo menos, com a quantidade de proteína? Vocês viram lá que já não existe isso. Esse provimento, ela não é atendida pela humanidade atual, né? Então, tem mais de quase 1 bilhão de pessoas que estão com fome a qualquer momento em que você pense, nesse momento agora, né? Existem também padrões regionais. Vocês viram que o Brasil não é uma situação catastrófica, né? Se você tivesse vivendo em outros países, provavelmente você não tinha nem chance de assistir essa palestra, porque você estaria preocupado em conseguir o seu almoço. Você não teria nem tempo para refletir sobre essas questões. Mas onde é que fica o meu mundo? Eu sou lá do Alto Mucuri, nós somos do Alto Mucuri, estamos aqui em Minas, onde é que eu me encaixo nessa história? Aqui tem um povo aí de Bertópolis, uma comunidade que pela primeira vez as escolas instituíram a linguagem indígena ensinada, né, desde as crianças, o machacali, que é uma língua de origem tupi, né? E aqui embaixo está uma figura portentosa que deu o nome a essa cidade, onde a maior parte da população do Alto Mucuri vive ou orbita, Teófilo Otoni. Esse Teófilo Benedito Otoni, senador do Império, é uma das figuras mais interessantes que a história do Brasil produziu. Ao mesmo tempo, uma pessoa da elite, nascido lá na atual Cerro, na época Vila do Príncipe, no início dos 800, ele teve uma educação esmerada, era um sujeito extremamente culto, extremamente bem intencionado e que tinha uma visão empreendedorista. Ele era um grande empreendedor de coisas. E as coisas que ele pensava e sonhava eram coisas revolucionárias. É interessante pensar que o Teófilo Otoni nasceu no Cerro, porque ele nasceu exatamente no divisor, no contato entre a bacia do Rio Doce, lá no Rio Santo Antônio, e a bacia do Jequitinhonha. E ele olhou uma pequena bacia que ficava entre o Rio Doce e o Jequitinhonha, que não tinha ninguém nessa época. E essa bacia chamava-se Bacia do Mucuri. Era a última floresta que estava de pé na época do Teófilo Benedito Otoni, no início dos 800. Essa floresta só seria varrida pela colonização humana e uma dura conquista com os índios que lá viviam, principalmente os índios botocudos, a partir da vida do Teófilo Otoni e dos impulsos que ele teve de pacificar os botocudos para fazer uma colonização em moldes europeus. A ideia dele era fazer uma colônia alemã, europeia, no meio de uma região de transição ecológica tropical úmida, tropical seca, onde existia uma floresta antiga do tempo úmido.
mas que o clima já não era mais tão úmido assim. E ele vai aprender isso logo, logo. A vida dele é talvez uma das vidas mais interessantes para se estudar o empreendedorismo no Brasil. Pensa-se muito grande e depois acaba-se com o sonho. A Companhia do Vale do Mucuri, depois, no final da sua vida, foi comprada, foi expropriada pelo Império. Ela mostrou, do seu apogeu até a sua decadência, como é difícil você sonhar sonhos megalômanos no Brasil, porque o Brasil não cabe isso. No Brasil cabem muitos sonhos, sonhos pequenos, lentos, gradativos, conquistas graduais. Megalomanias aqui nunca funcionaram. Então, a gente tem que começar o Mucuri entendendo onde é que ele está. Ele está aqui, como eu falei com você, espremido entre a bacia do Jequitinhonha, que já era penetrada, Minas Nova, uma cidade antiga, estava aqui situada, o cerro está aqui exatamente no limite, né? E ele conheceu, então, as selvas do Mucuri, essa região que faz o trânsito com a parte onde o Brasil foi descoberto, que é o sul da Bahia. E a vida dele, do Teófilo Otoni, vai ser colonizar esse vale, né? Se dedicar a isso. A bacia do Mucuri ela tem diferenças incríveis entre a bacia do Jequitinhonha e a bacia do Rio Doce. Você está vendo aqui, ela tem um grande conjunto de terras erodidas e baixas. Dá para ver isso pelo modelo digital de elevação. Enquanto o Jequitinhonha tem muitas terras e chapadões altos e a bacia do Rio Doce tem muitos mares de morros altos. Aqui não, nós temos muita área já erodida, em que as rochas foram profundamente erodidas, intemperizadas e rebaixaram a uma penetração dos tabuleiros costeiros muito interessante, muito acentuada nessa região da bacia do Mucuri. O Nordeste de Minas, essa região, ela é uma terra de transição, né? De mudanças das cores da paisagem, das plantas, e as três margens desse grande rio Brasil, né? Que é o contato das caatingas um pouco mais acima, da Mata Atlântica, que está um pouco mais abaixo, e os cerrados dos chapadões de Jequitinhonha, né? Drummond ele tem um poema muito bonito, a palavra Minas. Minas não é a palavra montanhosa, a palavra abissal. Minas é dentro e fundo, as montanhas escondem o que é Minas, né? E por aí vai, né? As montanhas escondem o que é Minas, se aplica muito bem ao que a gente vai mostrar para vocês aqui do Vale do Mucuri. O espírito da leitura é olhar a história geográfica do vale, dos seus solos, associar o relevo, os solos e os povos, as gentes dessa região numa rede entrelaçada, né? Tudo entremeado, entrelaçado, e desvendar um pouquinho o que dizem essas relações solos-paisagem. A gente começa com esse mapa histórico para a gente já começar a revelar o que era o Mucuri. O Mucuri era parte dessa comarca que está aqui à direita, a comarca do Cerro do Frio, não sei se vocês estão vendo no mapa. No mapa do Império aparece essa região do Mucuri aqui como Botocudos. A região não tinha nenhuma cidade, nenhuma estrada, absolutamente nada. E ela era como território proibido, né, de Botocudos. E ficava entre os Botocudos da região que já tinha sido conquistada, aqui a Figueira, atual governador Valadares, a Barra do Figueira, e a cidade onde Teófilo Otoni nasceu, que é o Cerro, aqui. Ó. Então, essa região existia muito garimpo de ouro, Minas Nova, aqui existia muito garimpo de ouro diamante, Diamantina, Cerro, e o Rio Doce estava começando a ser colonizado. A ideia, então, era avançar em cima dessa terra de florestas completamente isolada, que era domínio dos índios botocudos. Eram as minas proibidas, as minas perigosas. Olha que interessante, isso tudo era administrado pela igreja, pelo arcebispado da Bahia. Então, o Nordeste de Minas ele era submetido não ao arcebispo de Mariana, mas sim ao arcebispo de Salvador. Então, o padre que vinha para cá vinha da Bahia, ficava distante da sede central. Os religiosos da época falam, os padres da região da comarca do Cerro Frio são muito relaxados, porque eles não têm ninguém para cobrar deles, que o bispo está muito longe.
E aí foi assim que se moldou essa colonização dessa área entre a bacia do Jequitinhonha e a bacia do Rio Doce, a bacia do Mucuri, que era a área central dos índios botocudos. Era ali que, pela última vez, eles se refugiaram quando o homem começou a penetrar pelo Rio Doce, começou a penetrar pelo Jequitinhonha. No mapa mais antigo do ESVEG, o mapa mais antigo, cartografia de Minas, que existe, a região não mostra nada. E a bacia do Mucuri, esse rio aqui, ele é completamente mal cartografado, sem nenhuma ideia do que existia, porque o ESVEG não tinha nenhuma informação secundária dessa região. Tá? Esse é o mapa mais antigo que a gente tem, do meados do século XIX. Como é que é a geologia dessa região? A gente está dentro do que a gente chama, no Brasil, da província geológica estrutural da faixa móvel atlântica. E o que nós temos na faixa móvel atlântica? Duas coisas, basicamente. Nós temos uma grande extensão de rochas bandeadas, antigas, os gneiss e xistos associados. E nós temos nas partes mais profundas desse embasamento granitos, que foram formados pela fusão, pela colisão desses gneiss em alta pressão e temperatura. Os gneiss predominam na parte sul da faixa móvel, toda essa área aqui, inclusive onde eu estou agora, em Viçosa, e os granitos têm a maior extensão conhecida no mundo de mancha nessa região, exatamente centrada pela bacia do Mucuri. Ali, as rochas que você vê hoje na tua região de Teófilo Otoni, até Nanuque, passando aí pelo Caladão, Ataleia, Ouro Verde de Minas, Epaminondas Otoni, Carlos Chagas, toda essa região aí que você passa e vê aqueles pontões, aquelas rochas graníticas são partes de magmas que se formaram a mais ou menos 20 quilômetros de profundidade, pelo tipo de rocha que são. Então, teve 20 quilômetros de montanhas e de empilhamento de rocha acima disso, que foram erodidos até chegar no dia de hoje e aquelas montanhas aparecerem aos nossos olhos aflorantes. É para vocês terem uma ideia de como isso é uma história longa, né? Nos domínios geomorfológicos, a gente tem um Jequitinhonha aqui, ó, com áreas de chapadão, que são essa parte branca aqui. Isso aqui, essa parte clara branca, que são os chapadões de Minas. Você vê que eles têm aqui na margem esquerda do São Francisco, um pouquinho na margem direita e no entorno do Jequitinhonha. São os chapadões mais próximos do litoral do Brasil que tem, são esses aqui. Eles ficam ali atrás no divisor, quando você vai de Teófilo Otoni para Capelinha, e você sobe ali de Poté para Capelinha, passando por Malacacheta, né? Quem já fez essa estrada, você vai exatamente sair dessa área intensamente dissecada, granítica, e vai entrar nos chapadões sedimentares do Jequitinhonha. Eles são divisor de águas entre o Mucuri e o Jequitinhonha. É muito chocante quando você sai daquela área de montanhas e, de repente, entra naqueles grandes eucaliptais e cafezais de Capelinha, porque o relevo mudou. E a bacia hidrográfica mudou também. O Jequitinhonha tem todos os seus divisores ainda aplainados. O Mucuri não. O Mucuri tem todos os seus divisores de bacia intensamente erodidos e dissecados. Né? Faz parte de um domínio geomorfológico intensamente dissecado. Aqui você vai ver, pelo mapa, que é dissecação homogênea, média a alta, forte, ou seja, é intensamente erodida essa região da bacia do Mucuri. E o que nos diz dos solos dessa região? No Jequitinhonha, pegar o Jequitinhonha aqui, você tem muitos solos que a gente classifica como ricos, eutróficos, nessa porção aqui. Minas só tem 2% de solos ricos, eutróficos. 98% dos solos de Minas são pobres quimicamente, são distróficos. E uma grande predominância deles, aqui nesse gráfico que você vê aqui, somando, ó, né, você tem praticamente 40% de materiais latossólicos, isso em Minas. E o Mucuri não é diferente. O Mucuri tem um grande predomínio de solos que são ou latossolos,
nessa cor laranja aqui, ou são argissolos e cambissolos, esse mais clarinho aqui, todos distróficos, predominantemente. Vocês vão ver daqui a pouco que tem, na parte mais seca do Alto Mucuri, um domínio interessante de solos eutróficos, e é nesse domínio mais seco e mais rico quimicamente onde tem mais gente na bacia do Mucuri, justamente porque os solos conseguem prover os recursos para que essas pessoas e esses povos subsistam. No Mucuri, como na bacia do Rio Doce, você tem dois modelos de paisagem. Um modelo mais baixo e erodido, que é o domínio dos argissolos e cambissolos, e um domínio mais alto, mais aprofundado e mais convexo, que é o domínio dos latossolos. Aqui, tradicionalmente, é a região, na parte mais seca, mais rica, de pastagens melhores, é a pastagem de colonião nativo, região do Médio Rio Doce, região de Valadares, região do Médio Mucuri. Nas partes altas do Planalto, você tem os solos mais velhos, mais antigos, mais pobres. A região do café ou do eucalipto, hoje. Aqui também, eventualmente, se planta bastante cana, nessa parte das pastagens melhores. São duas situações diferentes, né? Uma mais estável, mais velha, mais intemperizada, e outra mais erodida, mais instável também, mais rica. É interessante que na região dos mares de morro, todos os solos mais ricos normalmente são mais erodidos. Aqui a gente tem uma imagem bonita que eu peguei ontem à noite, da região de Catugi, em que você vê um dessas montanhas graníticas todas rasgadas de canelura pela erosão lenta da vegetação na rocha, formando esses sulcos de rocha, né? E aqui em cima, olha que coisa linda, uma paisagem perdida de um vale suspenso. Nesse ponção de Catugi, mas tem outros também, você ainda encontra, às vezes, restos da paisagem antiga, com rios correndo, da época em que essas montanhas graníticas estavam ainda recobertas por materiais antes de serem erodidos. Então, essa paisagem aqui já foi toda erodida, e esse resto de vale que sobrou aqui em cima é uma memória, uma testemunha desses antigos níveis, né? Antes do soerguimento da erosão desses pontões graníticos. Para você ter uma ideia, esses pontões aqui, eles têm mais de 15 milhões de anos que estão formando montanhas. Então, esses vales aqui são muito antigos. São muito antigos, são anteriores a 15 milhões de anos. O Vale do Mucuri, eu já falei um pouco sobre isso, eu não vou voltar nisso aqui, ele constitui terras que só foram ocupadas em Minas Gerais as mais tardias. Foi mais tardio do que o Jequitinhonha e mais tardia do que o Rio Doce. Foi a última fronteira humana, né? A bacia do São Mateus e do Mucuri foi a última fronteira humana de ocupação em Minas. Estão as bacias hidrográficas aí. E a gente lembra que, apesar dessa juventude da ocupação, ela já mostra aspectos históricos muito importantes. E o aspecto histórico mais importante que vocês têm na bacia é que a bacia do Mucuri ela foi inteiramente, né, varada por uma estrada de ferro que, infelizmente, durou muito pouco. Essa estrada de ferro é curiosíssima, que é a história de ferro Bahia-Minas, celebrada naquela música que Milton Nascimento e a Nana Caymmi cantam, né, Ponta de Areia, que era o ponto final. A Ponta de Areia aqui em Caravelas era o porto final para onde se destinavam essas locomotivas e de bitola estreita nessa ferrovia incrível. Eu conheço ela toda, eu viajei nos restos que sobraram das pequenas estações, todas essas estações aqui, tirando Argolo e Mairim, que eu conheço todas elas, né? E são ruínas, ou algumas foram restauradas, aquelas que estão dentro das cidades são muito bonitas, né? Como a própria estação de Teoflotone, com aquele torreão
sui generis, né? Parece uma arquitetura árabe. E depois de Teófilo Otoni, essa estrada ligava a Novo Cruzeiro e saía em Araçuaí. Então, era a única estrada que integrava duas bacias hidrográficas do Nordeste de Minas, numa estrada única, e ligava ao mar. Né? Então, você sairia de Araçuaí de trem, passaria em Teófilo Otoni, Nanuque, e sairia lá em Caravelas. Né? Infelizmente, como todas as coisas boas que servem para o povão, elas não durou muito. Né? Aqui está a aviação férrea dessa estrada do plano original, do mapa da capitania do início do século, que eu peguei do livro da Miriam Latif, ligando Araçuaí, Teófilo Otoni, Nanuque e Caravelas. Essa é a famosa Bahia-Minas. Né? Aqui é o mapa mais antigo da Bacia do Mucuri, que mostra que a Bacia do Mucuri ela é circundada e constituída de muitas montanhas residuais, já no primeiro mapa da bacia do século XIX. Né? Essas montanhas, eu vou mostrar para vocês, elas são os granitos. Aqui numa imagem do próprio livro de colonização do Mucuri, no relatório do Teófilo Otoni, mostrando a derrubada das matas da bacia para a colonização e a fundação de Filadélfia, que é hoje Teófilo Otoni. O Vale do Mucuri ele representa a maior área de afloramentos de granito em Minas, a maior área de afloramento de granitos contínua no Brasil, a faixa Araçuaí, e uma das 3 maiores áreas de afloramento de granito do planeta Terra. Não dá para dizer qual é exatamente a maior, porque você teria que contabilizar. Você tem 3 áreas imensas de granito no sul da África, na Califórnia e na faixa Araçuaí, em Minas. Agora, nenhuma delas tem mais montanhas residuais de granito do que a nossa, que são chamados Inselbergs. Aqui está a Pedra Marta Rocha, em Ladainha, famosa, né? Com as suas características mais típicas de um Inselberg: um pontão granítico, uma saia de talos, com aqueles blocos que foram caindo ao longo da história. Normalmente, essa saia tem uma florestinha agarrada nele. Os solos que estão nessa saia são sempre ricos, né? Podem ser muito rasos, podem ser mais profundos, mas eles são normalmente ricos. E aqui estão as caneluras, esses rasgos de erosão causados pela dissolução dessa vegetação, especialmente de bromélias e líquens e musgos que jogam ácidos orgânicos, e a água da chuva vai dissolvendo lentamente, paulatinamente, essa rocha tão resistente que é o granito. Idade dessas montanhas, como eu falei, mais de 15 milhões de anos. Tá? Então, toda essa paisagem que você vê hoje é uma paisagem antiquíssima. Todos esses pontões que você conhece da sua região e que marcam a característica granítica da região, eles são coisas muito antigas. E para você aprender e nunca mais esquecer, a maior parte desses granitos que formam os pontões maiores são de cristais grandes. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, está aqui a Bacia do Mucuri, uma bacia singular, um grande anfiteatro erosivo na divisa com Jequitinhonha divisas bem altas, com a Bacia do Rio Doce divisas mais baixas. E um tronco que afunila e forma um gargalozinho, como se fosse uma garrafinha, e sai aqui no sul da Bahia. É a bacia que tem menos afluentes no baixo curso de todas as bacias costeiras brasileiras. É uma coisa incrível isso. A Bacia do Mucuri quase não tem afluentes aqui na parte do Baixo Mucuri, de Nanuque para baixo. E é exatamente onde terminam os granitos. A outra coisa interessante da Bacia do Mucuri é que ela tem 2 grandes formadores, esse eixo aqui, que é o rio Pampã, que drena essa área toda aqui, ó, muito erodida das bacias sedimentares do Barreiras, e o próprio rio Mucuri e o rio Todos os Santos, que vão formar, então, as divisas com os chapadões do Jequitinhonha, na direção de Capelinha aqui. Tá? Então, tem 2 características, 2 bacias diferentes. O Pampã tem um jeito, né, de atravessar a região
dos tabuleiros de Carlos Chagas ali, e o Mucuri, o Todos os Santos, tem um jeito montanhoso. São duas subbacias que dão características diferentes para o Mucuri, o Pampam e os demais, né? E a razão está aqui, ó. É bem claro quando você vê. Todas as rochas que estão em azul aqui são granitos. Nenhuma bacia brasileira tem tanto granito quanto a bacia do Mucuri. Tudo isso aqui é granito, mas pior ainda, esses aqui são os guinais da bacia, as partes um pouco mais rebaixadas. E essas áreas aqui, ó, são também rochas granitizadas, charnoquitos, enderbitos, são que a gente chama de migmatitos, são rochas que parecem muito com granito, né? Já não são mais guinais, já não tem mais o bandeamento. Então, praticamente, esse laranja, todo esse azul, esse verde, tirando esse vermelhinho aqui e esse aqui, são todos granitos ou rochas granitizadas. Sobram, então, esse roxo, que são as rochas sedimentares do Barreiras, e a bacia do Mucuri tem um negócio muito legal. Tem o Barreiras de Nanuque para baixo, que são os tabuleiros de eucalipto, de cana, e tem os Barreiras retalhados, erodidos da região de Carlos Chagas, da bacia do Pampam. Olha que legal. Em que você tem os restos do Barreiras que ainda sobraram da erosão. É uma paisagem que só existe na bacia do Mucuri, nessa parte. E, aliás, não é comum você ver o Barreiras dissecado nesse padrão que tem na região de Carlos Chagas, na bacia do Pampam, em nenhuma outra área do Brasil. Tá? Eu só conheço, na verdade, esse padrão aqui da bacia do Pampam, onde o Barreiras chega a altitude de 600, 700 metros na direção aqui do Alto Pampam, chegando próximo dos granitos. Todos os sedimentos que formaram esse roxo, o chamado Grupo Barreiras, vieram da erosão desses granitos. Todos. Então, os granitos são rochas pobres, os sedimentos Barreiras são mais pobres ainda, porque eles são produto da deposição desse material erodido. Com essa geologia da bacia do Mucuri, simplificada que eu fiz aqui, depois eu posso passar para vocês, isso aqui é uma simplificação da CPRM. Ela é fruto disto aqui que eu vou tentar explicar bem rapidinho para vocês. Nós estamos ali na bacia do Mucuri, no centro do chamado Orógeno Araçuaí. O que é o Orógeno Araçuaí? É uma cadeia, o orógeno é cadeia de montanhas, é uma cadeia de montanhas de 1 bilhão de anos atrás, quando Brasil, representado aqui pelo Cráton de São Francisco, e África, representado pelo Cráton do Congo, colidiram num ciclo tectônico que durou quase 400 milhões de anos. Aí formaram montanhas altíssimas, mais altas que o Himalaia. As praias dessas montanhas são o atual espinhaço, os rios que saíam dessas montanhas. E os granitos da região do Alto Mucuri são as raízes que estavam a 20 quilômetros de profundidade na época em que o Orógeno Araçuaí, essas montanhas de Araçuaí se formaram. Em outras palavras, o que você vê na região do Alto Mucuri é o resto da parte mais profunda dessa cadeia de montanhas de 1 bilhão de anos. Do maior período de colisão de casamento entre o Brasil e a África. Desse calor do casamento gerou essa imensa faixa granitizada chamada faixa Araçuaí. E é uma coisa espantosa que a gente tenha tantas montanhas hoje que, na verdade, são, no final das contas, esqueletos internos de cadeias de montanhas muito mais altas do que a gente possa sequer imaginar. Tá? Então, essas montanhas que a gente tem hoje são montanhas residuais. Ninguém jogou aqueles granitos para cima. Eles resistiram e ficaram altos por resistir. Então, são montanhas que sobraram por resistir como coisas altas. São
duas coisas diferentes, mas estão relacionadas com o período em que essas montanhas surgiram pela tectônica. Tá? E aqui está o mapa da zona granítica, o paper mais clássico que tem sobre ele, eu peguei aqui, e você vai ver, então, essa que eu falei que é uma das maiores manchas do mundo, que pega essas rochas de cor azul, essas rochas de cor vermelha, essa rocha de cor roxa, tudo isso aqui, esse laranja, são granitos. Eles são mais velhos aqui, intermediários aqui e mais novos aqui. Essa é a chamada faixa Araçuaí. Qual é a maior mancha dessa faixa? Exatamente essa região toda central aqui, onde pega os granitos mais branquinhos, pega esses granitos rosas, os laranjas, que constitui a região da Bacia do Mucuri, entre o Rio Doce e o Rio Jequitinhonha. Então, aqui é a maior extensão contínua de granitos que nós temos de toda essa faixa aflorante. Tá? Aqui tem um resumo mais fácil de entender. A faixa Araçuaí é todo esse domínio aqui de rochas formadas no fundo dessa cadeia de montanhas de 1 bilhão de anos. E o que é o granito? O granito é essa área laranja e vermelha. O que é o gneiss? É a área roxa e verde. Então, os granitos estão concentrados exatamente aqui. A bacia do rio Mucuri está aqui, ó. Aqui está Nanuque, está aqui, ó. Então, toda essa área central que você está vendo inteira aqui é granito. E essa paisagem é esplêndida. Vamos pegar a parte mais seca dela. Aqui, Ouro Verde de Minas, está aqui a cidadezinha de Ouro Verde, e você vai ver essas montanhas pontilhando a paisagem, todas graníticas. Quando você vai para o Mucuri mais seco, que é de Teófilo Otoni até mais ou menos Ataleia, você tem todas as cidades aí entre Teófilo Otoni e Ataleia com muitos granitos aflorantes. Essas pedras carecas, imensas, com uma diferença de nível de às vezes, mais de 300 metros em relação à planície. Esse aqui é o grande ambiente de solos ricos do Médio Mucuri. E é a maior concentração de pontões graníticos do Brasil. Um privilégio que vocês têm isso aqui. Por isso, cada valezinho desse aqui tem uma comunidade. E eu vou mostrar depois o estudo desse vale aqui, ó, dessa comunidade aqui, que é um quilombo de Ouro Verde de Minas, onde um colega aí do Ivan, que agora não está mais aí em Teófilo Otoni, mas foi professor de vocês, o Lucas Ferrari, fez o doutorado dele. Essa é a área mais seca. E aqui está Teófilo Otoni, os mesmos granitos na área mais úmida. Aí você vê poucas testas. A região aqui em torno de Teófilo Otoni, na região que você vai para Poté, você vai ver que, olha aqui, os granitos estão todos com vegetação de floresta. Esse aqui é um granito, o mesmo granito num clima úmido, enquanto que aqui o granito está em clima seco. O que aconteceu? Erodiu a parte superior. As florestas estão na saia deles, enquanto que aqui as florestas estão no topo do granito e a saia é pastagem. É uma inversão interessante que dá entre o Alto Mucuri e essa área mais seca e mais úmida. O que é um granito? Vamos aprender um pouco sobre essa rocha, que é tão importante para a tua região. É uma rocha ígnea ou uma rocha magmática. Ela resulta do resfriamento do magma. A sua classificação depende da profundidade. Então, as rochas ígneas intrusivas, formadas em grande profundidade, de magma mais viscoso, mais difícil de fluir, magma mais viscoso, mais lento, é o granito. A composição dos granitos, ele sempre tem essa parte, pega um granito polido aí, fácil de ver, uma parte clara, que é formada pelos minerais silicatados ricos em alumínio e silícios félsicos, que tem dois principais, os minerais feldspáticos e o quartzo. Então, os feldspatos podem ser feldspatos de potássio, ou de cálcio e sódio, que a gente dá o nome de plagioclásio. Ou então podem ser essas pontuações escuras, que normalmente nos granitos são mica, a biotita, mas podem ser também
fragmentozinhos minerais, pedacinhos de anfibólio, de hornblende. Então, basicamente, é isso, um granito. E os minerais estão todos aleatoriamente distribuídos, como se fosse uma sopa congelada, né? Dura. E a classificação deles quanto às rochas, quanto à acidez, o teor de silício, é exatamente na proporção da concentração de sílica da rocha total. Quando tem mais de 65%, ela é considerada uma rocha granítica. Então, todas aquelas rochas que eu mostrei no mapa para vocês da Bacia do Mucuri eram rochas que tinham mais de 65% de sílica, e por isso são granitos. Ou seja, é uma região extremamente rica em quartzo, né? Por isso que tem tanta pedra ornamental lá, né? Proveniente da segregação de sílica, né? Pela intrusão dos granitos. Quanto à granulometria, você tem granitos de cristais grosseiros, como esse caso aqui à esquerda, e você tem granitos de cristal muito pequenininho, as rochas chamadas afaníticas, que você não vê. Os principais granitos da região de vocês são de cristais grosseiros. E eles são os granitos formados em maior profundidade. Quando você vai para a região de Nanook, já aparecem granitos com cristais mais finos. Na região ali de Nanook, Medeiros Neto, essa região aí tem granitos de grão mais fino, mas a maior parte, a grande maior parte dos granitos da região de Teoflotone, do Alto Mucuri, são granitos de cristais grandes, são rochas faneríticas. E aqui mostra como é que os cristais crescem à medida que a profundidade aumenta e a temperatura de cristalização tem tempo de formar cristais grandes que se resfriam mais lentamente. E essa é que dá a diferença entre um granito fino e um granito de cristais grossos. Esse granito aqui é uma cópia fiel do granito que aflora na região de Teoflotone. Parece um sorvete de flocos, né? É o famoso granito Medina, né? O modo de ocorrência dos granitos são sempre rochas formadas a grande profundidade. Então, para que elas aflorem atualmente, elas devem ter sido soerguidas à superfície, ter todo o volume erodido do que estava acima delas, para que elas pudessem ser expostas. Aqui está o Yosemite, nos Estados Unidos, aqui está a Torre del Paine, no Chile, que é uma das intrusões mais bonitas de granito conhecidas, e tudo isso são parecidos na sua origem com os granitos da nossa região aqui de Teoflotone. O modo de ocorrência está relacionado com isso aqui, ó, estoques, batólitos e xenólitos, que são as rochas formadas lá embaixo, a mais de 20 quilômetros de profundidade, dentro de uma zona tectonicamente ativa. Ou seja, para você fazer essas montanhas aqui de Teoflotone aflorarem, todo o pacote de 1 bilhão de anos atrás, que tinha vulcões, derrames, diques, acabou, foi erodido, até chegar no esqueleto, nos ossos dessas antigas cadeias de montanha, que são a paisagem atual do Alto Mucuri. Tá? Os granitos, então, se formam aqui, ó, tá? No fundo das estruturas magmáticas de uma zona de cadeia de montanhas. No caso aí, o Orógeno Araçuaí. Esse aqui é um diagrama que eu fiz há muitos anos atrás, mostrando como é a paisagem da Bacia do Mucuri, num corte. Aqui está o divisor, na região de Poté, com Rio Doce, e aqui estão os pontões iniciais de granito. Tudo isso aqui, todas essas rochas aqui são granitos. Granitos de cristais maiores, granitos de cristais médios, até chegar aqui em Carlos Chagas, onde já começa a florar o Barreiras. Está vendo o Barreiras aqui todo dissecado? Aí, depois de Carlos Chagas, Lagedão, de Lagedão para baixo, Nanook, Lagedão para baixo, aí é o Barreiras. Então, vamos lá. Toda essa área aqui, de Lagedão até Malacacheta, até o Alto Mucuri, é tudo granito. Só que o granito vai ter altitudes diferentes, condicionados pela tectônica de separação do Brasil e da África. Então, você tem esses degraus que eu mostrei aqui na foto, na imagem, no desenho, que mostram
falhas da separação. A falha principal da separação ela é onde corre ali mais ou menos para baixo da cidade de Teófilo Otoni, onde corre aqueles afloramentos de Ataleia e Epaminondas ali, onde é o Caladão, o posto Caladão ali, está a falha principal mestra que separa, que é exatamente essa área aqui, ó, essa falha principal. Daí para baixo você vai ter um domínio sedimentar, ok? A marca dos granitos na paisagem são as montanhas-ilhas, ou Inselbergs. É um nome alemão que é usado no mundo inteiro. Insel, ilha, Berg, montanha. Montanha-ilha. Ela é a marca registrada do Alto Mucuri. A maneira como os botocudos se apropriavam dessa paisagem, até hoje, molda a maneira como os colonos se apropriam. Existiam muitas aldeias de botocudos nos pés, nas fraldas dessas montanhas, onde existiam água, onde tinha maior concentração de caça, e onde a chuva lavava e enriquecia esses sopés de pedra aqui, né? Esses talos aí. Até hoje enriquece. Isso aí é um bando de capivara. Isso aqui é uma foto tirada aí na região de Ataleia, ali pertinho do trevo de Ataleia, tá? Até hoje tem muita água no pé desses granitos, mesmo na estação seca. E a fauna fica ali, os bichos ficam ali, o gado fica ali. E é uma pastagem rica, porque a lavagem da pedra enriquece esses terrenos. Lá em cima, você tem essa vegetação linda, esses seagrozinhos endêmicos da Bacia do Mucuri, muito cacto, muita bromélia, muita alcantareia. E essa paisagem é um campo rupestre granítico. Dá para ver o tamanho do cristal do granito. Esse granito de cristal grandão, a gente chama de sacaroidal, parece um açúcar cristal, com cristais enormes. É típico da região de vocês. É legal você subir nessas pedras de cristal grande que não escorrega. Não é como na nossa região, que você vai subir uma montanha dessa, escorrega demais. Aí não. Secou um pouquinho, você já tem uma aderência muito boa, né? E aqui está, olha, uma almofada de velósia, de cactos nesses afloramentos. Isso aqui é um campo rupestre granítico. Aqui em Minas, nas áreas de mares de morro, a gente utiliza todas as encostas, porque aqui é área latossólica, se cultiva banana, milho, café, mas na região de vocês não tem jeito. Por quê? É seco demais, olha isso. Então você vai cultivar franjas que o agricultor aprendeu a descobrir onde é que estão, onde o solo é mais úmido, onde tem mais nutriente. Não dá para cultivar a encosta inteira, como na zona da mata. Nos planaltos, você vai ter rios mais encaixados, né? E as pastagens mais ricas nos argissolos. Nas partes mais elevadas do divisor com Jequitinhonha, você vai ter os planaltos elevados, as serras, os latossolos, aquelas pastagens muito degradadas, de capim-gordura, de sapé, e com uma pecuária extensiva de leite, e o café, também muito decadente, né? Eu lembro quando eu conhecia Poté 25 anos atrás, tinha muito mais café do que tem hoje, né? A região ali do Alto Mucuri. O café foi realmente... Tinha bastante café ainda nessa época. Novo Cruzeiro, Novilhona, aquela região ali, Caraí, ainda tem um pouco, né? Mas são lavouras mais recentes. Mas naquela época tinha muito mais. Era um café até bom que produzia. Boa qualidade. Arábica, né? Bom, quando a gente vê a fração do que se produz da agricultura global destinada para alimentação humana, você vê que o mundo também é muito desigual. Eu estou usando esse gráfico para a gente mostrar um pouquinho como é que a gente vai pensar o nosso Alto Mucuri, né? Então, tem áreas como Europa, Estados Unidos, até parte do Brasil, no Cerrado, que já produzem muita comida que não vai direto para a boca das pessoas, vai para alimentar a vaca, é soja, é milho, ou o porco, ou a galinha. E é estranho que os países mais ricos não são aqueles que
produzem alimento direto para a população, mas são aqueles que produzem alimento para a cadeia econômica alimentar, industrial. E o Brasil tem uma característica única, que ele tem as duas coisas associadas e ainda tem muitas partes aqui, você está vendo o Nordeste inteiro, uma boa parte de Minas, em contraste com esse azul aqui do Cerrado, que produz, sim, comida para as pessoas que moram ali. Então, o Brasil coexiste aquela produção do alimento direto para a boca das pessoas e o alimento voltado para a agroindústria. Tá? A produtividade, quando você pega o mapa da FAO das colheitas, aqui é o caso do milho, né? Colheitas que nunca melhoram, colheitas estagnadas, colheitas colapsadas. As colheitas estagnadas e colapsadas estão predominantemente na África. E aqui, no Brasil, a mesma coisa. As colheitas que crescem rapidamente, a produtividade moderada, estão associadas com Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Enquanto que as colheitas da área aqui do Nordeste de Minas, e especialmente do semiárido do Nordeste, elas estão mais próximas da condição de colapso ou de estagnação. O que significa isso? De novo, dois Brasis. Um Brasil de instabilidade, de insegurança alimentar de ordem climática. E o Mucuri é parte disso. E um Brasil que tem uma confiança maior na chuva, no seu relevo, na sua mecanização, na sua tecnologia. É interessante a gente pensar isso, porque nós temos esses dois Brasis. Tudo isso está associado com água. E, de novo, o Brasil tem um contraste muito grande. A maior oferta tropical de água contínua do mundo. Dá para ver aqui, né? O grau de azul, olha, a água retida no solo máxima está aqui na Amazônia e pega uma boa parte do Centro-Oeste, onde a soja avança. Mas existe uma grande área do Brasil que penetra e pega toda a nossa região aqui do Nordeste de Minas, que é insegura, que tem água aqui na faixa inferior a 15%. Né? Aqui é 0,15 metros cúbicos por metro cúbico, como se fosse água retida. Né? Então, tem muito pouca água nessa região disponível. Então, uma área de insegurança hídrica. Né? De novo, dois Brasis. E a água norteando isso. Eu estou usando esses gráficos mundiais para a gente pensar Brasil e pensar nossa região dentro desse contexto. Porque o que vale para uma apresentação do Cerrado não vale para o Vale do Mucuri. O que vale para o Vale do Mucuri está mais parecido com o que vale para o sertão da Bahia do que com o que vale para o Cerrado. Infelizmente ou felizmente. Né? Então, o povo que está lá mora nos inselbergues, nas suas vizinhanças, é um ambiente granítico. E aqui eu vou pegar o Quilombo de Santa Cruz, em Ouro Verde de Minas, a tese do Dr. Lucas Ferrari, ex-professor do Instituto aí em Teófilo Otoni. Fizemos entrevistas, fizemos um histórico de uso, fizemos um mapeamento dos solos e da paisagem participativo com a comunidade quilombola. Mas fizemos uma coleta de todos os ambientes que eles separaram para conhecer esses ambientes do ponto de vista nosso, agronômico. Essa região tem uma ocupação bastante antiga do início do século XX, quando as primeiras famílias que fugiram lá perto de Teófilo Otoni, que era uma grande colônia plantadora de cana, né, colonizaram Ouro Verde e formaram esses quilombos. Eles têm uma divisão comunitária de trabalho, quase todos os quilombos da região do entorno de Teófilo Otoni têm as suas características. É muito coletivismo e as terras eram quase praticamente de gestão coletiva. Eles foram reconhecidos pela Fundação Palmares em 2005, pela iniciativa da Organização dos Moradores, que formaram essa associação, e você tem, obviamente, um conflito fundiário, porque você tem terras coletivas versus terras privadas. Né? Isso, inclusive, existe dentro da própria comunidade quilombola. Né? Não quer se reconhecer como possuidor de uma terra coletiva, prefere ter a terra individualmente, né? Ou pensar a terra individualmente. Né? Essa região é uma região, como todo o Vale do Alto Mucuri, de êxodo rural.
e a grande parte da renda das famílias é advinda da aposentadoria e Bolsa Família. Mas existe segurança alimentar. O histórico de uso era floresta originalmente, as terras eram muito ricas, todos eles relatam isso no início do século XX. A produção original de feijão, arroz nesses brejos de pé de montanha, café e milho era muito alta, e isso tudo ia para os mercados próximos. Nunca se usou fertilizante, aliás, não se usa até hoje. Aí aconteceu uma diminuição de chuva histórica a partir dos anos 60. Saiu o café e entrou o gado, a pecuária extensiva. Já era um sintoma de degradação. Então, você tem menos água, menos nutriente. E a água vem diminuindo muito rapidamente. É um fenômeno de toda a bacia do Mucuri. Em Carlos Chagas, por exemplo, algumas bacias, algumas várzeas estão salinizando, né? Existem dados concretos sobre essa salinização do Médio Mucuri. E aí acaba a produção de arroz, e aí a roça fica uma roça de quintal, né? Não tem mais aquelas grandes roças coletivas, até porque falta mão de obra para isso, né? E o boi passa a ser o administrador dele mesmo, né? O boi se administra, digamos assim. Mas continua uma agricultura pequena, familiar, e é isso que acontece até hoje e provavelmente o que vai continuar acontecendo. Os quilombolas, a população local separa o ambiente em grota, chapada, brejo, baixa, lajeiro, morro, pinel da chapada ou pontal e as baixas. Tá? Os terraços, né? Que tem a baixa, que é o brejo, tem a baixa, que são os terraços. O brejo era a área de cultivo de arroz antigo. Hoje em dia eles deixam pastagem natural, o terraço até hoje é cultivado, né? Normalmente eles cultivam as encostas, os morros e as baixas. Aqui a paisagem bem estratificada, um fundo de grota com a cachoeira que alimenta a comunidade, o Córrego Santa Cruz. Aqui as encostas, diferença bem grande da encosta de face norte, de cima para baixo, do Pinel da Chapada, com um lajeiro. Então, você imagina que tudo que lava dessa rocha aqui acaba originando essas rampas, que são intensamente cultivadas. Observa que as terras elas têm tripas, faixas pequenas que vão até o morro. Quase todos os agricultores têm essas faixinhas, porque ele tem que pegar o adubo natural da lavagem da rocha. Tá? E isso é que vai alimentar a fertilidade maior dessa área aqui de baixa encosta. Né? Aqui você está vendo como é estratificada o cultivo na baixa encosta. Praticamente todas as baixas encostas são cultivadas. Dá para ver claramente o padrão fundiário de faixas estreitas que vão até o morro. Isso é muito característico do padrão fundiário africano. O padrão fundiário africano é um pedaço de terra pequeno para todo mundo que pegue toda a variação do ambiente. Qual é a variação do ambiente? Desde a rocha até o rio. Você pode verificar isso em todas as regiões onde há uma forte africanização, que você vai ver esse padrão fundiário formando, às vezes até lotes urbanos, compridos e fininhos, com casas fininhas nas ruas que terminam em quintais muito estreitos e longos. Essa é a maneira africana de dividir as terras. Não é a maneira portuguesa e menos ainda índia, porque os índios não dividiam, era tudo coletivo. Tá? Aqui está o brejo. Então, a gente tem as chapadas, e essas variações de solo são todas reconhecidas. Aqui, por exemplo, uma encosta sul, a gente fez uma sequência de solos na encosta sul. O Ivan participou ativamente disso aí, né, Ivan? Você deve lembrar. Os solos da encosta sul são muito diferentes da encosta norte. A encosta sul ela é mais úmida, né? A encosta norte é bem mais seca. As encostas sul são muito mais cultivadas, as encostas norte são predominantemente de pastagem. Isso é muito típico em toda a bacia do Mucuri. E nos lageiros tem essa flora bastante única, que é uma Velosia plicata e o campo rupestre de granito, descendo até o terço inferior das encostas. Um solo muito raso, um campsolo eutrófico, lá na matinha que sobrou no Pinel da Chapada, está ele aí. Observe a quantidade de feldspato que esse solo tem, de mineral primário. E aqui está o lajeiro do granito aflorante.
Então, um solo que tem reserva mineral. E aí, associado com eles, tem os solos também com muita reserva mineral, olha a quantidade imensa de feldspatos que tem, associado com uma textura mais arenosa, são os neossolos regolíticos, também na mesma região. Esses solos eram intensamente cultivados com milho e mandioca. Aí você tem neossolos regolíticos mais coloridos, mais cromados e menos cromados, sempre eutróficos. Tem mais argila um pouquinho, ele é mais vermelho, tem menos argila um pouquinho mais arenoso, ele é mais claro. São um dos melhores solos da região para cultivo. Aí pegamos as outras encostas, aí você tem os cambissolos eutróficos, de novo, com blocos enormes de granito. Isso aqui é que faz com que ele não precise de adubo. A rocha libera para ele. Você vai dizer, mas o granito é uma rocha pobre, relativamente pobre. Sim, mas ela está aflorante. Uma rocha pobre que tem algum nutriente, esse algum nutriente cedido já é suficiente para uma produção de subsistência. Aqui um cambissolo eutrófico, este aqui era uma área de pastagem degradada com cambissolo, você vê já ele formando uma tendência de concentração de areia superficial, isso é muito típico em toda a bacia do Mucuri. Muita erosão superficial, acaba sobrando essa lente de areia. Muitas vezes dá gradiente textural em função da erosão. E aqui um panorama de toda essa área do Quilombo, lá em Ouro Verde de Minas, mostrando claramente a área do talos no pé da serra, com solos profundos, que, obviamente, foram formados da erosão, do desmonte das antigas coberturas que existiam nesse granito. E olha a população que vive aqui. São casas boas, estruturadas, um padrão de vida relativamente bom, se produz uma subsistência garantida aqui. E as terras são sempre essas faixas alongadas na direção dos afloramentos, como eu já mencionei. A encosta norte, dá para ver claramente aqui, olha, muito mais seca, muito menos vegetada do que a encosta sul. E aí você tem os cambissolos e neossolos regolíticos da outra encosta, muito mais erodidos, muito mais secos, muito mais arenosos. Mas também eutróficos, o clima mais seco, com essa característica de riqueza química, que é muito típica das regiões do Alto Mucuri, onde você tem uma estação seca mais longa. É o caso ali, Frei Gaspar, Ataleia, Epaminondas, Pavão, toda essa região aí, Ouro Verde de Minas, que a gente está mostrando para vocês. Os brejos e as baixas mantêm umidade mesmo na estação seca. Eventualmente, o brejo até seca, mas não é comum o brejo secar totalmente. Ele pode ou não secar, mas não é comum. E nesses brejos nós vamos encontrar os clássicos gleisolos. A diferença dos gleisolos do Mucuri para os nossos gleisolos da nossa região aqui é que os lá de vocês aí, ó, são eutróficos. Então tem uma fertilidade alta, uma saturação de bases mais alta em relação aos nossos gleisolos, que são sempre bem pobrinhos, bem ácidos, aqui na nossa região mais úmida. E os terraços também com neossolos regolíticos, eutróficos, essas são as grandes áreas de cultivo para as roças de feijão, de milho, e muitas vezes também os plantios de cana para a fabricação de cachaça, via de regra, ou para a alimentação do gado. Aí está o solo de terraço, neossolo regolítico eutrófico. O Alto Mucuri, então, a gente pode dizer, do ponto de vista da adaptação humana, comparece um modo africano, um modo indígena, botocudo ou tupi, um modo português e europeu. Tudo muito mesclado. Mas a africanidade é a assinatura, é a moldura essencial da ocupação rural.
foram os afrodescendentes que moldaram a agricultura de subsistência brasileira. Na verdade, a gente pode dizer que, graças a ele, existe segurança alimentar mínima no Brasil. Não tem nada ali que não seja tropicalidade. Tudo que permaneceu foi tropicalidade. Só a tropicalidade moldou a gente. Você pensa que essa região, por exemplo, Epaminondas Ottoni, que era a colônia militar de Urucu, ela foi colonizada por belgas, por holandeses e por alemães. Cadê isso? Cadê essa cultura? Alguém está vendo moinho holandês, está vendo agricultura holandesa, está vendo agricultura belga? Não. Quem sobreviveu aí, sobreviveu porque se moldou a essa tropicalidade. O negro lá que se esgueirou, escapou, resistiu das minas, fincou os pés nessa terra e delas aprendeu a viver e vive até hoje. Ele alargou os cultivos, ele aprendeu a cultivar novas plantas que ele não conhecia, né? Adotou essas plantas, por exemplo, a mandioca, ele não conhecia. E hoje é a base da alimentação dele. A cana-de-açúcar ele também não conhecia, né? A batata doce ele também não conhecia e adotou, né? E aí criou uma rede de comércio familiar, de produção familiar, o comércio do pequeno excedente, solidário, coletivista. Isso se enraizou, existe até hoje. E digo para vocês, nunca vai desaparecer. Porque é a coisa mais perfeita para este meio natural. O europeu veio com a lógica do Teófilo Otoni, não era uma lógica desastrosa do ponto de vista humanitário. O Teófilo Otoni tinha ótimas intenções, ele não queria matar nenhum botocudo, ele ficava revoltado quando tinha tiroteio dos colonos com os botocudos, mas a lógica dele, infelizmente, não era a melhor possível para o meio. Ele devastou a floresta, abriu as estradas a ferro e fogo, fez a primeira estrada de rodagem aí de vocês, do Vale Mucuri, de Teófilo Otoni. Foi a primeira estrada de rodagem que rodou carro em Minas. Agora, o povo que ficou aí, existem os descendentes holandeses, tem 5 ou 6 famílias, tem os alemães, ainda existe uma colônia grande, né? Eles se mesclaram e se adaptaram, né? Eles se tropicalizaram, ou então pereceram. Quem não se tropicalizou, pereceu. As terras estão gastas, mas ainda dão para o gasto. Eu gosto de usar essa expressão. Elas são cada vez mais dependentes dos fatores externos. Muito pela fuga da mão de obra. As terras são cada vez mais secas, a pedra que dava, a pedra que tira, porque a pedra não guarda água direito. Então, se faltar chuva, vai faltar água lá embaixo, nos brejos. As terras estão cada vez mais erodidas, infiltram menos água. Ainda são eutróficas. É uma surpresa quando você olha os solos da região do Alto Mucuri e vê tanto solo rico sem produtividade, porque falta água. As terras produziram uma gente muito forte, exportadora de gado e gente, porque onde existe muita seca, as pessoas acabam saindo para outras regiões. Mas ela também foi produtora de cultura, de saberes, de valores, e produziu essa história que o Vale do Mucuri tem para contar para nós, uma história granítica. Onde tem vales mais largos, agricultura e gente. Onde tem vales estreitos, aqui no divisor do Mucuri e Jequitinhonha, aqui na região de Caraí, não tem vale, não tem terraço, não tem gente, vazios humanos. É muito legal isso. Vales encaixados, deserto humano. Vales com terraços, fazendas, coletividades, cidades, vilas. E é um contraste com a zona da mata. E aí você tem uma combinação aqui na divisa do Jequitinhonha, subindo a serra, saindo. Estou na bacia do Mucuri aqui, lá no divisa. Solos profundos em cima de granito. Lado a lado, um vale estrutural. Olha aí, não tem terraço, não tem gente. Olha o solo aqui à esquerda, do lado, 1 quilômetro depois. Muito raso. Tá? Então, essa mescla de solos profundos e solos rasos é característica das áreas graníticas. É muito interessante isso. Então, as pessoas têm que aprender a fazer a leitura da paisagem, porque ele não vai conseguir colocar, por exemplo, café nessa área, mas 1 quilômetro antes ele consegue colocar café aqui. E ele conhece essas áreas
pela característica da terra, do solo. E aqui o afloramento do granito, já quase no divisor. Eu fiz essa sequência em menos de 5 quilômetros. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha trazido algumas coisas úteis para a gente refletir o Alto Mucuri. Obrigado ao Ivan pelo convite. E eu desejo que vocês se cuidem e cuidem uns dos outros. E parabéns. E cuidem dessa paisagem maravilhosa que vocês têm e que tem tanta história, tanta cultura e tanto valor. Obrigado. Ô, Carlos, que maravilha, hein? A gente que agradece, né, a sua participação, né? Muito feliz que o senhor aceitou esse convite. O senhor faz um contexto social, cultural e geomorfopedológico do lugar como ninguém, né? Essa capacidade que o senhor tem é ímpar, né? Então, eu que agradeço. Muitos elogios aqui sobre sua palestra, né? Muita gente gostou bastante, né? Justamente desse todo o contexto que o senhor fez. E tem algumas pessoas deixaram algumas informações, né? Sobre, com curiosidade, o senhor falou aí sobre a Pedra d'Água, que é a montanha mais alta do Mucuri, né? Então, o Leonel falou que é sensacional esse lugar, né? Que devemos cuidar melhor desse patrimônio cultural e ainda com alta taxa de endemismo, né? Sim. E essa palestra deve ser massificada, né? E fortalecer o debate sobre preservação dos inselbergs do Vale do Mucuri, né? Então, fica aí a mensagem do professor Leonel. E o professor Sérgio Lano informou que aquela estação de Teoflotone, né? Ela foi totalmente descontextualizada, né? Descaracterizada e não está como antes, né? Uma pena, né? Não, uma pena. É bonita a nova também, mas eu acho que a mais antiga era muito bacana, muito. Uma perda muito grande da nossa cultura. Bom, aí eu tenho várias perguntas aqui para o senhor, né? Eu vou começar aqui com a pergunta do professor Sérgio Lana, que é professor do Instituto Federal de Teoflotone. Ele pergunta, Carlos, os atributos geológicos, geomorfológicos e paisagísticos da região do Alto Mucuri permitem pensar na implantação de um geoparque? Aí ele continua a pergunta, né? Se sim, como isso poderia influenciar, assegurar positivamente no desenvolvimento socioeconômico local? E quais são os autores regionais que poderiam capitanear tal proposta? Boa pergunta. Quando a gente participou do zoneamento do município de Carlos Chagas, eu separei toda a área dos pontões de Carlos Chagas para criar uma RPPN urbana. Foi, na época, o secretário de Meio Ambiente do município, ele tinha uma grande sensibilidade para a conservação. O máximo que se conseguiu foi fazer uma APA. E essa APA também foi cada vez mais reduzida pela pressão dos próprios fazendeiros, dos próprios agricultores. É muito difícil essa conscientização. Mas eu te falo uma coisa que é impressionante. Eu tenho um projeto hoje que eu coordeno, que é o estudo dos ambientes e da flora dos inselbergs. Eu nem trouxe nenhum resultado aqui. Mas para você ter uma ideia da importância dessas montanhas, o maior número de espécies hoje de campo rupestre que estão sendo descobertas em Minas hoje, especialmente de famílias como Orquidácea, Velociácea, Aerocaulácea, estão vindo dessas regiões, dos pontões da região da Bacia do Mucuri e também de um pedaço do Jequitinhonha. Eu estou estudando eles desde a Bahia, mas eu estou estudando duas áreas grandes aí de vocês. Essa área de Pavão e essa área aí de Ataleia, Epaminondas. É uma coisa fascinante. Até a gente descrever todas essas espécies novas. Inclusive, está uma suspeita de um gênero de bromeliácea novo. Uma velózea, uma barbacênia, também nova. Possivelmente até um gênero. Então, tem muita coisa que a gente desconhece. Na verdade, os inselbergs de Minas, eles são desconhecidos. E esses de vocês aí, eu fiz questão de mostrar isso para vocês. Não existe nenhuma bacia no Brasil tão granítica quanto a de vocês. E não existe nenhuma área que tenha tantas montanhas individualizadas, sem conexão, sem conectividade, quanto esse campo de inselbergs aí do Alto Mucuri. Então, vocês têm que cuidar disso, que isso aí é patrimônio genético, ecológico. São essas montanhas que guardam a água dos brejos lá embaixo.
São essas montanhas que adubam as rampas e os talos que o agricultor usa. E elas vão continuar fazendo essa função, esse serviço ecossistêmico por milhões de anos. Então, a gente tem que cuidar disso, olhar com muito carinho. Eu sou fascinado por isso, e tanto que eu estou me dedicando a um projeto de pesquisa nessa linha hoje, e adoro ver como esses povos se adaptaram tão bem a esse cenário. Mas eu acho que vocês têm um caminho longo aí. É bom ter alguém da botânica forte, que goste de trabalhar com campo rupestre, mas que saia lá de Diamantina, dos Pinhascos, para trabalhar com os Inchelbergs. Sem isso, a gente não vai conseguir avançar. Bacana, professor. Infelizmente, no campus da Flotona, a gente não tem nenhum botânico. Eu imagino. O PJM eu acho também que tenha, né? Bom, o professor Leonel compartilhou com o senhor, tem que encaminhei já no seu WhatsApp umas fotos que ele tirou lá da Pedra d'Água, né? Caso o senhor tenha interesse nessas fotos. Ai, que lindo, bacana. Nosso amigo Marcelo Dantas, né, do CPRM, ele fez a pergunta: a Chapada Cimeira, que divide as bacias dos rios Mucuri e Jequitinhonha, seria um remanescente da superfície sul-americana de idade paleógena? São as Chapadas de Capelinha, Minas Nova, Turmalina, são todas remanescentes da sul-americana, né? E o mais interessante de tudo é que quando você chega em Turmalinas, Virgem da Lapa, antes de Capelinha, ali aquelas chapadas têm lá em cima uma formação chamada Formação São Domingos, que é correlata ao Barreiras. Isso foi descrita pioneiramente pelo professor Alauá, junto comigo, quando a gente estava fazendo o levantamento do Médio Jequitinhonha. E eu fiquei maravilhado de ver Barreiras suspenso a 800 metros de altura, 750, 800 metros de altura. Foi o Barreiras mais alto que eu vi. Lá na base do Planalto de Vitória da Conquista, na Bahia, também tem um correlato a essa formação, que é um contínuo, mas aí ele está um pouquinho mais baixo, em 650, 700. E depois a gente conseguiu ver esses remanescentes de Barreiras por todos os divisores do Jequitinhonha, todos. Então, você que é geólogo e consegue me entender bem, você tem Barreiras na região de Nanuque para baixo, aí na cota normal, de 200 até o nível do mar. Você tem na região do Médio Pampã, Carlos Chagas, o Barreiras todo retalhado, Barreiras lá bonito, com 400 metros, e você vai achar os restos dele lá em cima, não aparece no mapa lá, porque são áreas muito pequenas, nos chapadões do divisor. Se você pegar a estrada de Poté, Malacacheta para Capelinha, você vai ver os afloramentos desse contato do Barreiras com o saprolito do granito claramente. É uma estrada didática para ver isso aí. Professor, eu me lembro da viagem técnica que a gente fez, né? Que o senhor mostrou essa parte de Barreiras, né? Lá em cima. A viagem da Pedogel no Jequitinhonha, eu mostrava isso lá na Chapada de São Domingos, onde foi descrita pelo professor Alauá Saad, e o Pedrosa Soares, foi descrito esse Barreiras mais alto, na época, o mais alto de Minas. Não sei se ainda é o mais alto, mas possivelmente sim. Exatamente. O Marcelo faz outra pergunta aqui, que é: por que o baixo curso do rio Mucuri é tão afunilado e não recebe afluentes ao longo dos tabuleiros da formação Barreiras? Não seria influência da neotectônica? Total. A neotectônica, você tem a falha de Caravelas ali no baixo Mucuri, então você tem rios, drenagens que não têm conexão com o Mucuri, que é a bacia, são bacias pequenas, o Peruípe, o Pau d'Arco, entre o Mucuri e o Alcobaça. Então, aquele delta do Peruípe, ele não tem nenhuma drenagem que cria ele. Se você olhar o delta do Peruípe, você olha para ele, que rio que criou isso? Foi o Mucuri. Mas hoje a neotectônica tem uma falha que passa ali na região de Argolo, que jogou o bloco do Alto Mucuri basculado ligeiramente para o sul e seccionou, essa falha seccionou a bacia do Mucuri, cortou a conexão dele com seus afluentes. Então, o Mucuri tem essa drenagem absurda, anômala, de ser um gargalo, um pescocinho, né?
que pertence a Minas, viu? Isso aí é terra de Minas, comprada por Minas na época da Bahia Minas. Então, a Flotone colocou isso como terra mineira. Tem que negociar isso com o governo da Bahia. Uma hora a gente vai ter que conversar sobre isso, porque Minas comprou 100 metros da beira da ferrovia, ninguém indenizou a gente até hoje. Estou brincando, coitado dos baianos, já tem. O ideal seria anexar o sul da Bahia todo e fazer um estadão do Mucuri, né? Ia ser mais legal. Eu também sempre fico pensando sobre isso, cara. Estou A gente olha. brincando, tá? Isso aí, essas conversas geopolíticas podem ser tomadas a sério. Estou só brincando. Tá? A gente Afinal realmente. de contas, a gente é meio baiano, meio mineiro ali, então não tem problema nenhum. Não tem. É isso mesmo. É o que nós somos. Realmente, essa pergunta do Marcelo é uma pergunta que todo mundo que olha o mapa da bacia se faz, né? Por que é tão afunilado assim, né? É. E tá aí a resposta, né? Porque foi a drenagem, né? Neotectônica mudou, né? Virou outra bacia, né? Uma Sem pequena. dúvida, sem dúvida. Oi, o professor Leonel, aqui da FVJM, né? Que é um parceiro nosso aí do Instituto, ele pergunta como fazer para promover o desenvolvimento socioeconômico sem sucumbir nossos granitos pela mineração. A mineração de pedras coradas dos granitos, que são aqueles pegmatitos na auréola dos granitos, essa aí nunca destruiu os granitos. Eu nunca vi destruição. O que destrói o granito é o consumo dele como pedra ornamental. Aí eu vou falar com toda tranquilidade para vocês. Vocês têm tanto granito que vocês podem fazer um zoneamento adequado para fazer selecionar áreas para extração de pedras ornamentais. O granito Medina, aquele que parece um sorvete de flocos, ele é um granito muito bonito. Muito bonito. Tem outros também bonitos também. Vai ser inexorável que alguém vai querer serrar esse granito uma hora, né? Então, eu acho que a coisa certa a fazer seria fazer um zoneamento. Os municípios da Bacia do Alto Mucuri deveriam se reunir numa espécie de uma cooperativa e os seus secretários de meio ambiente deveriam fazer um zoneamento coletivo. Nós já fizemos isso na época que era obrigação do Ministério da Cidade, fizemos um zoneamento muito bem feito no meio físico. Só que aquilo foi registrado no Ministério só para cumprir burocracia. Ninguém usou aquilo como instrumento de planejamento. Fizemos isso para Caraí, para Novo Cruzeiro. A Universidade de Viçosa fez isso na época. Então, assim, eu acredito que os instrumentos até já existam. É só retomar esse trabalho que foi feito, atualizar ele para esse objetivo, né? Porque a extração de pedra ornamental ela é uma coisa que vai acabar acontecendo, né? O que a gente vai ter que fazer é zonear isso e não deixar esse negócio correr solto, sem fiscalização, sem planejamento. Mas eu acho possível que seja uma coisa racional, né? Por sorte, nós não temos ouro aí, né? De aluvião, né? Então, menos mal, que a gente não vai ter uma pressão de garimpo com outras características que seriam muito ruins, né? Entendido. Mas acho que eu vejo um problema que muitas pessoas relatam e reclamam, é que esse granito sai né, do Vale do Mucuri, sem gerar emprego, sem praticamente gerar renda quase nenhuma, e vai ser beneficiado todo no Espírito Santo, né? Gerando renda para os capixaba, e não para o povo do Mucuri, né? Então, acho que, além do, né, só fica para nós o dano ambiental, né? Sabe por quê? Porque o povo de Nova Venécia, os italianos, são empresariais. Eles começaram a explorar o seu próprio granito e hoje eles estão explorando o granito de toda a Bahia, né? A região de Nova Venécia. Então, é uma questão cultural. Aquela italianada lá, ela teve visão empresarial, criou uma estrutura de exportação. A maior parte dos granitos que saem de Nova Venécia para Vitória exportados, eles são exportados para a Europa direto. Né? Europa, Estados Unidos, o mundo inteiro compra esse granito, até a China compra. Né? Então, assim, é um grande negócio. Agora, se a região do Mucuri não se estruturar, ela tem que competir com o Espírito Santo. Tem que criar esses valores culturais de empreendedorismo que a italianada lá tem.
Eu não sei como é que vocês vão fazer isso, sinceramente. Talvez a Secretaria de Minas ela deveria fomentar isso, esse empreendedorismo voltado para a extração de pedras de corte, né? Que é um potencial gigantesco, né? Que vocês têm. Exatamente, é uma demanda que a gente tem que passar para a AMUC, né, que é a Associação dos Prefeitos, né, dos municípios do É, Mucuri. Bacana demais. O Carlos, Marcelo, né, o Marcelo Dantas, ele faz outra pergunta, né, se o Vale do Mucuri, mais seco, estaria situado na transição ecológica Mata Atlântica Estacional Caatinga. não. O Vale do Mucuri não chega a pegar a caatinga, Marcelo. As caatingas, elas ficam, do ponto de vista da vegetação, né? As caatingas elas ficam do divisor de Jequitinhonha para lá, tá? O que o Vale do Mucuri pega, que é curioso, eu nem mostrei isso, é que tem alguns restinhos. Eu falo isso porque eu andei todo esse divisor aí, né, nessa época. Alguns restinhos que têm vegetação parecida com cerrado, que é uma espécie de um carrasco, como se fosse um cerradão que foi degradado, foi queimado, foi antropizado e virou um carrascal. Isso existe dentro da bacia do Mucuri, lá no divisor com Jequitinhonha, tá? Para a região lá de Novo Cruzeiro, na saída. Mas não, a Caatinga não pega. A Caatinga vai estar na depressão de Jequitinhonha. O que está acontecendo climaticamente é que o clima seco do padrão do médio de Jequitinhonha está deslocando para o sul. Essa bacia do Pampam, por exemplo, ela tem anos que ela tem precipitação de 800 milímetros, registrado. 800, 900 milímetros, 2, 3 anos seguidos. Quando dá El Ninho, é uma desgraça nessa região aí. Tá? Carlos Chagas, região de Carlos Chagas ali, a gente tem um problema seríssimo, porque esse clima, essa semi-aridez parece que está alongando para dentro da bacia do Mucuri. A gente não sabe se é uma tendência de médio e longo prazo, e só o tempo vai dizer, né? É um fenômeno climático. Mas ali não, ali é floresta estacional decídua e semidecídua dominantemente. Bacana. A gente vê isso aí, né? Cada vez tá ficando mais, né, dramática a estação, né, do nosso inverno aqui, está cada vez mais seco, né? Sem Ali dúvida. em Itabucuri, perto da Flotona ali, uns 3 anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, né, teve problema de abastecimento do município, né? Ficou sem água. Tive que levar água de Flotona lá para Itabacuri. Agora, Marcelo fez outra pergunta durante sua apresentação também, que é sobre a redução das chuvas registrada a partir da década de 60. É resultante do desmatamento generalizado da vegetação nativa? E se um programa de reflorestamento traria de volta a água para a região? Eu vou dar opinião, né? Porque esses dados, só uma modelagem muito bem feita poderia dizer. Eu acho que existem as duas coisas, mas eu acho que o grosso do que está acontecendo no Médio Jequitinhonha e no Médio Mucuri é um fenômeno climático. É um fenômeno que tem uma expressão regional muito mais ampla. Claro que o desmatamento quase completo das florestas do Alto Mucuri não ajudou nada, né? Porque a parte da chuva convectiva que tinha lá, tem lá uns 15%, 20%, não existe mais, né? Ou existe muito pouco. Mas você vê, por exemplo, os municípios que estão... Tem municípios, Novilhona, Novo Cruzeiro, Caraí, esses municípios eles estão tendo episódios de seca severa, Carlos Chagas também, que não tem uma lógica. Às vezes você tem um ano bom, 2, 3 anos normais, e de repente vem 2, 3 anos de redução muito grande da precipitação, né? E aí você está tendo, então, uma insegurança hidrológica absurda. A bacia não tinha esse registro disso. Essa é uma novidade. O Jequitinhonha sempre teve essa característica. O Mucuri, não. Isso é uma coisa recente, né? E pode ser um fenômeno regional de grande expressão, né? Interessante também que está tendo um aumento da precipitação do extremo sul da Bahia, ou seja, parece que a chuva está chovendo muito no litoral do extremo sul, mas de alguma razão ela não está conseguindo avançar
para dentro, aquela bolha de umidade que dá agora nessa época, ela está parando antes do que ela parava normalmente, né? Quem conhece a região sabe do que eu estou dizendo. Você descia a estrada do Boi agora, nesse período, você pegava chuva, muito comum, depois de Carlos Chagas até Nanuque. Hoje em dia, nem de Nanuque até o Posto da Mata, às vezes você pega chuva, né? Você vai ter que chegar perto do litoral em Mucuri, lá na foz do Mucuri, para pegar essa chuva. Antigamente, essa chuva vinha muito mais para dentro, nesse período agora, né? Que é chuva de outono e inverno nessa região. Essa chuva não tem mais. Beleza, Carlos. Depois eu vou ter outra pergunta. É só para continuar, né? O professor Sérgio Lana, ele pergunta, né? Com esse fenômeno climático da estiagem e o uso antrópico associado, há possibilidades de formação de núcleos de desertificação no Mucuri? Nunca vi isso. O que eu vi lá no Alto Mucuri, já na divisa com Jequitinhonha, é aquele fenômeno, especialmente nos granitos mais félsicos, onde eles estão mais rasos, aquele último perfil, muita erosão. Muita erosão. E a erosão faz com que aflore aquele saprolito do granito, que é uma coisa muito dura, muito inóspita e não cresce quase nada ali, né? Quando aflora o horizonte C desses granitos brancões, é muito difícil da vegetação se recuperar, até se recupera. E aí o povo bota o gado, uma pressão de pastejo muito grande, eu chamo a pressão de pastejo, pressão de desespero, porque falta pasto, o gado está lá, né? E o pasto do brejo não dá mais conta. Então fica aquele morro vai pelando, pelando, pelando até um momento que ele fica completamente erodido, né? Não é uma desertificação climática, é uma desertificação edáfica. Mas o potencial para a vegetação voltar existe. Se você controlar a erosão, a vegetação vem, a floresta volta, né? O problema é o boi não deixa, né? O problema não é nem o clima, é o boi mesmo, né? É bacana, Carlos. Aqui a gente vem desenvolvendo aí com a prefeitura, e uma São Francisco aqui de Teoflotone, e vários parceiros, né, Centro de Comércio, Sebrae, Unipac, Instituto, Emater, a gente vem tentando fomentar o desenvolvimento da fruticultura, né, para ver se a gente reduz, né, utiliza melhor as áreas e reduz essa pressão aí, né, Sem sobre dúvida. essas áreas. E vamos crescendo, né? Com muito entusiasmo que eu vejo que a gente tem um futuro aí, parece que vai dar certo, né? Bom, tem outra pergunta aqui do José Carlos Pereira, né? Não sei se o senhor vai ter conhecimento sobre isso, né? Sobre mais detalhado uma pergunta. Na divisa do Mucuri e Jequitinhonha, né? Pelo jeito ele é de Maracacheta, né? Aqui em Maracacheta temos a lavra de Alexandrita. Poderia dar uma explicada para nós como a região de granito passa para a produção de pedra preciosa alexandrita? Todos os pegmatitos, é interessante, vamos botar aquela história que eu contei, né? 20 quilômetros de profundidade, a rocha granitizando. Quando o granito encaixa, né? Ele tem uma temperatura muito variável com a rocha encaixante, no caso dos guinais. Então, tanto ele rouba fluidos da rocha encaixante, quanto fluidos dele vão caminhando para as fraturas à medida que a rocha vai resfriando. Essas fraturas, elas concentram minerais, né? Que são minerais que a gente hoje encontra nos pegmatitos, nesses veios. Aí pode ser vários minerais, pode ser o próprio quartzo colorido, para ametista, por exemplo, com manganês, ou pode ser minerais de berílio, né? Aí você vai ter várias coisas diferentes, topázios, turmalinas, né? Alexandritas, você vai ter vários minerais diferentes formados por essa segregação que é, digamos assim, o suor do granito, das soluções que suaram no encaixamento, tanto com aporte da rocha de fora, solubilizando pela temperatura, quanto do próprio granito, do próprio magma granítico. Porque você tem que pensar que a temperatura que ele estava no final estava aí, próximo aí, a rocha já estava quase dura, né? Aí ainda tinha soluções voláteis, tinha coisas que estavam ali sob pressão, então elas formaram
minerais finais, que são os pegmatitos, dentro dessas fraturas. E a gente explora elas como pedras ornamentais. Por isso que as fraturas na borda dos granitos dessas montanhas é onde tem esses pegmatitos, esses veios. É muito comum isso você ver na região do Teoflotone, né? Sempre na borda dos grandes afloramentos graníticos, né? Que são o que nós chamamos a exploração das pedras coradas, que são uma fonte de renda, era uma fonte de renda importante para a região. E tem muita mica também nos pegmatitos, né? A própria cidade de Malacacheta tem esse nome por causa desses veios imensos de Malacacheta, de mica branca, dentro do granito. Também existem esses pegmatitos de mica, né? No Jequitinhonha, inclusive, tem pegmatitos de mica com lítio, que são um produto importantíssimo na economia, né, da mineração. Bacana. José Carlos, ele falou aqui, né, que alguns minerais, algumas, né, que encontra lá, xandrita, quisoberil, águas marinhas, quartzo rosa, quartzo verde, né, que ele encontra lá na região de Malacacheta. Tem muito. Agora, esse quisoberil, eu nunca ouvi falar, não. Crisoberilo é um tipo de berilo, né? Entendido. Ô, Carlos, as perguntas aqui acabaram, né? Mas eu gostaria de, né, refletir aqui sobre o que o senhor finalizou, né? Falando sobre, né, a tropicalização, né, a cultura tropical que acabou, né, sobressaindo, sobre as nossas influências africanas e indígenas, né? Mas como essa cultura teve um poder tão grande sobre essas regiões, mas ela nunca é lembrada, né? Se a gente for olhar os monumentos, as estátuas que tem, para mim, Teoflotone, né? É só dos imigrantes, né? É de alemão, é de libanês, é de sírio, né? E não tem nenhuma homenagem aos povos indígenas, aos povos africanos, né? Verdade. É a lógica europeia, né? Tem a praça da colonização germânica em Teoflotone. É o símbolo da cidade. Na verdade, eu fico imaginando a população de Teoflotone, que 100% da população descende de Botocudo, tá? 100%. Né? Deveria ter uma praça do cacique Joaíma, do cacique Poté, lá na praça. Vocês deveriam fazer um movimento. E, de outro lado, fazer uma praça de homenagem aos quilombolas, que são quem forjou a agricultura de toda essa região. O Brasil tem um débito de homenagem a essas populações que forjaram o que nós somos, mas a gente parece que continua com o mesmo complexo de vira-lata de querer celebrar o colonizador europeu. Não tem nada contra o imigrante alemão, ele está aí, se mesclou com a população quilombola indígena e formou o nosso povo que é hoje. Mas a maneira que a gente usa a terra, a maneira como a gente agriculta, as culturas que a gente usa são todas tropicais e são todas ao modo africano. A maneira como a gente mantém a roça no limpo, as ferramentas que a gente usa, a enxada de cabo curto, pequena, ela é africana, ela não é portuguesa. O índio não mantém a roça no limpo. A roça do índio original, a roça tupi, era uma roça cheia de restos. O africano mantém a roça no limpo, faz uma roça extremamente bem cuidada, do ponto de vista de não deixar competição com erva daninha, porque eles vivem num solo que está na corda bamba, né? A mandioca deles, o amendoim deles, o feijão deles não pode competir com erva daninha nenhuma, porque senão vai faltar nutriente para ele. Por isso que a roça dele é limpa, muito bem limpa. Ele trouxe essa tradição para nós aqui. O africano encontrou do outro lado do Atlântico um mundo com as cores, com a vegetação, com as terras, com os solos, que eram muito parecidos com o que ele conhecia. Só tinha uma diferença. Tinha mais chuva. E ele adorou essa diferença. Tinha menos gente. Quando ele descobriu que esse espaço de fuga ele podia se espalhar por esse Brasil afora, ele fundou o Brasil. Nós somos africanos na essência, né? Essa é a verdade.
Bacana, ô, Carlos. As perguntas terminaram aqui, né? Então, realmente estamos no tempo também, né? Ainda bem que a gente conseguiu completar aí durante o tempo estabelecido. Quero agradecer novamente, Carlos, né? E dizer que eu sou Beleza. fã, né? E que essa palestra vai ficar guardada e nós vamos utilizar bastante, né? Para a conscientização do nosso pessoal aqui do Mucuri, né? Vou fazer questão de solicitar ao professor, ao prefeito Daniel, né, assistir essa palestra, né, e repassar para os seus colegas, para Ah, que gente, isso. a Bacana. gente, a gente fazer uma melhor gestão do nosso Mucuri, né, que tem grande potencial, mas infelizmente não estamos aproveitando esse potencial que temos, né, turístico, econômico, né, cultural, Sim, né, uma cultura realmente fantástica, né, uma mistura de povos. E eu agradecer acho. por trazer tanta informação bacana, né? Muita coisa que a maioria eu tenho certeza que a maioria do povo do Mucuri não sabia, né? Que o senhor contou para nós aqui hoje, né? Sobre esse grande bloco de granito que nós estamos sobre ele, né? Acho que vai ser e falar de uma linguajar que acho que todo mundo vai entender com essa contextualização social, cultural, né? Então, esse é seu jeito, né, Carlos? Você é fantástico nessa maneira de conduzir a sua linha de pensamento. Então, agradeço Obrigado, demais e Ivan. realmente eu fico até emocionado, né, pelo tanto que meus olhos brilham ao ver as suas palestras. Né? Então, muito obrigado. É isso. Bacana. Estamos à disposição sempre, né, para poder Com colaborar certeza. com os projetos, né, que a gente vem com parceria aí há muitos anos, né. Bacana. Obrigado. Parabéns, vocês estão na luta no Instituto aí. Eu acompanho um pouquinho, eu vejo um grupo bem forte, bem coeso. Tenho visto algumas coisas que vocês estão produzindo aí. Tem professores aí produzindo bons memoriais históricos da região. As coisas vão andando, né? Aos trancos e barrancos. Essa ideia da fruticultura de vocês aí é maravilhosa. Eu acho que esse é o futuro mesmo. É, e obrigado mais uma vez, de coração, todo carinho aí. Quando vocês precisarem que a gente venha conversar e quando quiserem fazer campo junto conosco aí nesses Inselbergs, vamos fazer, tá bom? Vamos sim. Um abração, Ivan. Nós temos aqui a secretária de Meio Ambiente, né, com entusiasta, né, com certeza ela vai te procurar, pode ter certeza disso. Ela Ela não não está, precisa, ela não ela tem não que, ela não precisa pôde. me procurar, procura vocês. A gente coopera junto aí, colabora. Eu digo assim, buscar informações desses mapas que você mostrou, desse planejamento Ah, que foi, tá. né, da APA, Ah, sim. que o senhor falou que fez, né? Com certeza ela vai querer te procurar. A Janaína é uma pessoa fantástica, né? Então, estamos fortalecendo o grupo aqui, o grupo do Instituto, o grupo da FVJM, né? E de até mais parceiros, né? As universidades particulares tem aqui, a Unipac, a Docton, né? Então, nós estamos formando um grupo, né? Aos pouquinhos nós vamos, né? Estamos passando por um problema, né? De crise da educação, né? Mas nós vamos reverter isso, se Deus quiser. É tudo passageiro, tudo É, passageiro. exatamente, né? Então, vários agradecimentos aqui, né, ao senhor, ao Beleza. professor Um abraço Sérgio, para ao todos. professor Vico, o nosso ex-reitor José Ricardo, né? Então, um abraço para o senhor, né? Fique com Deus aí, fica bem, cuide da família aí. Um Abraço abraço. para todos. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Tchau.